O ex-presidente Lula afirmou nessa sexta-feira, em entrevista à Folha e ao jornal El País, que o Brasil está sendo governado por um bando de maluco. O ex-presidente preso, o presidiário, disse isso em entrevista. Os agentes explicaram aos jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas presentes que ele seria colocado em uma mesa a uma distância de 4 metros de todos. Ninguém poderia se aproximar. Segundo a PF, eles estavam cumprindo um protocolo de segurança comum a todos os presos. Em 2 horas e 10 minutos de conversa, o ex-presidente preso falou da vida na prisão, da morte do neto, do governo de Jair Bolsonaro, das acusações de corrupção que sofre e da possibilidade de nunca mais sair da prisão. Aspas, não tem problema, fecha aspas. Foi o que ele afirmou quando questionado sobre essa possibilidade. Aspas, eu tenho certeza de que durmo todo dia com a minha consciência tranquila. E tenho certeza de que o Dallagnol, né, se referindo ao procurador Deltan Dallagnol da Lava Jato, não dorme, que o Moro, se referindo ao atual ministro da Justiça, mas ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, não dorme, fecha aspas para o Lula. Lula disse também acreditar que Moro não sobrevive na política. Já sobre o presidente Jair Bolsonaro, não foi tão taxativo. Apesar de várias críticas, afirmou que ou ele constrói um partido sólido ou não perdura. Lula disse que a elite brasileira deveria fazer uma autocrítica depois da eleição de Bolsonaro. Aspas, vamos fazer uma autocrítica geral nesse país. O que não pode é esse país estar governado por esse bando de maluco que governa o país. O país não merece isso e, sobretudo, o povo não merece isso. Fecha aspas. Eu ia guardar os comentários pro fim, né? Eu tenho até que bater na mesa aqui. Mas é que você tá com porque a gente vai lendo cada frase, dá vontade de comentar cada um, mas eu botei na minha cabeça, não, Felipe, vai até o final, lê todas, mas aí a gente vê uma dessa, o país não merece isso, quer dizer, ser governado por um bando de malucos e, sobretudo, o povo não merece isso. Augusto, o que merece o povo? Ser governado por um ladrão? Bando de ladrões. Por um bando de ladrões, por um corrupto e lavador de dinheiro? Preso, corrupto. Preso. Não são denúncias, não, são as provas que o condenaram. Em primeira, segunda, terceira instância, com habeas corpus preventivo negado na terceira e no STF. Só no Brasil um ladrão dá uma entrevista acusando os honestos. Eu sabia. Aí é maluco, a Dilma é normal, a Dilma é que não é maluco. Eu sabia que essa entrevista ia me lembrar a do Nem da Rocinha, né, que disse que policiamento na favela não funciona, não é bom, né? A gente vê isso, né? Criminoso preso dizendo ladrão, que o policiamento não maluco, funciona. Não. Ex-presidente corrupto preso, dizendo que o atual governo é um bando de maluco, essas coisas que acontecem no Brasil. E o Lula chorou quando falou da morte do neto Arthur, de 7 anos, vítima de uma bactéria há um mês. Lula disse ainda que, se sair da prisão, quer conversar com os militares para entender por que esse ódio ao PT, já que seu governo teria recuperado o orçamento das Forças Armadas. Disse que acompanha a briga de Bolsonaro com o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, mas afirmou que era grato ao general pelo que ele fez na morte do meu neto, defender que ele fosse ao velório, né? Ao contrário do filho do Bolsonaro, ele se referia ao Eduardo, que afirmou no Twitter que Lula queria se vitimizar com a morte do menino. Questionado sobre Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, disse que o ex-presidente poderia ter um papel de grandeza e mais respeitoso com ele mesmo, não comigo. Olha, o FHC foi muito brando no trato do Lula e mesmo assim o Lula está ingrato. O FHC foi criticado por todo mundo pela postura, sempre muito condescendente com o Lula. Eu mesmo lembrei de uma entrevista do FHC de anos antes dizendo que o José Dirceu não é bandido. Pra você ver, ele ele melhorou um pouquinho, mas... Lamentou a prisão do Lula. Lamentou, que é triste, que é um episódio triste, aquela postura toda. E o ex-presidente preso, Lula, falou ainda da necessidade de diálogo entre partidos de esquerda e comentou o episódio em que o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, irmão de Ciro Gomes, afirmou em um encontro do PT: Lula está preso, babaca. O petista disse que não ficou chateado, pois está mesmo preso. Isso é uma verdade, só não precisava chamar os outros de babaca. Fecha aspas, foi o que disse o Lula rindo. Pelo menos ele conserva algum humor, né? Mas evidentemente até o humor do Lula é um marketing político, né, Augusto Nunes? Sem a menor dúvida. Quer dizer, o Lula, quando ele fala do Fernando Henrique, quer dizer, ele confirma que no fundo ele gostaria.
de ter alguma coisa do Fernando Henrique. Por exemplo, saber falar português. Quando ele fala que é grato ao Mourão, ele não é grato, não. Ele está querendo intrigar o Mourão com o Eduardo Bolsonaro. Ele só pensa politicamente. Quando ele fala do Neto, mesmo quando ele chora, isso aí é um negócio de um farisaísmo lamentável, espantoso, porque ele transformou o Neto também num motivo para comício. Ele transformou o Neto Neto morto num instrumento político, ou tentou, né? Como ele fez com a mulher. Quer dizer, aqui a única coisa aproveitável é verdade que eu tô preso, pelo menos isso ele notou. Agora ele não pode nem criticar o babaca usado pelo Cid Gomes, porque ele é homem que fala em mulher de grelo duro, que Pelotas é um polo exportador de viados e tal. Esse aí não tem condições nem de fazer esse tipo de crítica. Agora vamos lá. Ponto central. Bando de maluco. O bando de maluco até agora não cometeu nenhum crime com o consentimento da presidência da República ou com a participação, repito, pela enésima vez. Já ser governado por um bando de ladrões, ele acha certo. Ele está na cadeia porque roubou. Ele é o primeiro presidente presidiário aqui preso por crime comum, crimes comuns no plural. Ele foi condenado já por 8 juízes num processo, tem mais 7, ou tem 7 no conjunto. Como é que um cara preso é capaz de dizer, eu durmo, aí ele até hesita, né? Eu tenho certeza, qualquer um diria, eu durmo com a consciência tranquila. Ele tem certeza, e além disso, ele tem certeza de que os que fizeram o papel dos defensores da lei, que cabe aos defensores da lei, esses não dormem. Quer dizer, o Brasil criado pelo Lula é esse. É o do faroeste, é o contrário. É o bandido criticando o mocinho. O Moro, qual é o problema que ele tem para dormir? Ele livrou o país de um bandido, de vários bandidos que formaram a quadrilha chefiada por Lula. E depois veio a Dilma. Também, essa sim é a maluca, né? A maluca que foi beneficiária de uma maluquice, que é a indicação do nome de uma despreparada e desonrada para a presidência da República. Agora, essa entrevista eu não acompanhei. Eu queria saber se os jornalistas contestaram. Se eles não fizeram essas observações, pode fazer num tom mais brando, mas eu diria, espera um pouco, há uma acusação, né? O país foi governado, uma acusação que é confirmada pela presença do senhor aqui. O Brasil foi governado por uma quadrilha, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não, nada. Os jornalistas ouvem isso com aquela cara de paisagem e publicam como se ele tivesse autoridade moral para falar de alguém estando na cadeia por ser corrupto e lavador de dinheiro. O ex-presidente Lula fala que estamos sendo governados por um bando de malucos. Na verdade, são pessoas corajosas, como o ministro Salles, que falou agora há pouco aqui, enfrentando corporações gigantescas, ralos do dinheiro público, em licenciamentos esquisitos e demorados demais, né, apresentando dificuldades para vender facilidades, com ONGs como percevejos sugando o sangue nosso de cada dia, né? São organizações não governamentais, mas que, na verdade, vivem do dinheiro público, ou seja, do governo, são governo, apenas não precisam prestar contas como órgão público. E isso não é só no Ministério do Meio Ambiente. Todos os ministérios têm as ONGs e os CIPs, né, incrustadas ali, levando dinheiro público, e isso acabou criando uma rede que os loucos, segundo Lula, têm agora a coragem de desgrudar do governo. Isso em si já é uma demonstração de coragem, e é isso mesmo, em muitos lugares a coragem parece mesmo loucura. O ex-presidente está fora da realidade, ele já está preso há muito tempo, ele não tem nenhuma condição de avaliar o governo Bolsonaro e muito menos a família Bolsonaro. Não tem condições.
Não adianta ter um governo certinho, bonitinho politicamente, negociando com maioria no Congresso Nacional e vendendo a alma e saindo do Palácio do Planalto, da Presidência da República, para a cadeia, como aconteceu com ele, e pode acontecer com outros presidentes, né? Isso não adianta. E também outra fala dele é sobre se o presidente Jair Bolsonaro não tiver um partido, não prossegue, é exatamente a força do presidente Jair Bolsonaro, que é de administrar o país sem a cegueira de um lado, sem a cegueira de um partido político pressionando e dominando o governo como se fosse a sua propriedade. Felipe, a entrevista, é claro, vai repercutir, nós estamos aqui falando dela, porque é rara. E jornalismo é assim. Há muito tempo o ex-presidente não fala, há muito tempo o ex-presidente está lá calado, preso, né? E a gente tem que saber exatamente o que está acontecendo e o que ele fala. Como raridade vale, como conteúdo não vale. E a gente não tem problema com isso não, a gente repercute as declarações do Lula e mostra como elas são ridículas, né, Augusto? Claro, absolutamente ridículas. Ele não tem... O sujeito quebra o país, ele erra no governo dele, né? Acerta enquanto segue a política do governo anterior, política econômica, depois erra, escolhe mal, faz uma escolha desastrosa com a Dilma, rouba desesperadamente, uma coisa impressionante, chefiou o maior esquema corrupto da história da humanidade. Nenhum exagero. Nenhum pagou a propina em bilhões. É uma coisa impressionante isso aí. E agora dá entrevista e é tratado como Sua Excelência o Presidente da República. E como comentarista político. Meu Deus do céu, quer dizer, os jornalistas aí perderam a vergonha, né? Porque essa tem que ser uma entrevista de combate, porque ele é um condenado. Então ele fala, estão me perseguindo, o Moro... Mas pera um pouco, não é só o Moro. Não é só o Moro, são 8 juízes. O senhor acha que é perseguido por todo mundo? Quer dizer, essa réplica é uma obrigação do jornalista, porque é o que está pensando o cara que assiste. Pera aí, ele está preso. Está dando uma entrevista na cadeia, é por isso que eu vou insistir no pedido de entrevista com o Marcola. Ambos são chefes de organizações criminosas. Agora, eu direi ao Marcola, se ele começar a criticar aí a turma em liberdade, eu diria, pera um pouco, você está preso, os outros estão soltos, que autoridade você pode fazer isso? Com que autoridade? Agora ele vai começar a discorrer sobre o sistema penal brasileiro, então, se for com esses jornalistas, os caras não contestam, não. Fala, Zé Maria. Você disse mesmo, e depois ele ainda vem dar receita, dar conselhos, isso é surreal, né? Isso não existe. O ex-presidente Lula está condenado judicialmente, e um ponto aí da entrevista que eu achei correto e que eu defendo, eu disse aqui, desconfiar, não, você é otimista, falei, Lula vai para a cadeia, Lula passa o Natal na cadeia, está aí até hoje. E a minha previsão é de que ele não sai tão cedo da cadeia, isso porque vem a segunda condenação. E já a história do semiaberto, eu vou insistir aqui, o semiaberto não é liberdade. Lula terá dificuldades para o semiaberto porque ele terá que encontrar um emprego, terá que encontrar um chefe que o controle, independente, né? Tem que bater ponto, final de semana volta na cadeia, à noite dorme na cadeia. É ir trabalhar e volta para a cadeia. Isso não é liberdade, isso não é soltura. Olha, eu tenho que destacar aqui, porque pode ter passado despercebido para vocês, quando eu li todas as declarações do Lula, Augusto, Zé Maria, ouvintes e espectadores, essa frase, vamos fazer uma autocrítica geral nesse país. Ele é a maior autoridade do país, se não do mundo, em aversão à autocrítica. É o sujeito, se você me perguntasse quem é o sujeito que você conhece mais avesso a fazer uma autocrítica no mundo, eu diria Luiz Inácio Lula da Silva. Exatamente. E ele está cobrando dos outros, de todo mundo, de toda a população brasileira, 200 milhões de pessoas que façam aquilo que ele não faz, uma autocrítica. Autocrítica por quê? Porque os brasileiros afastaram o PT, uma quadrilha do poder? Que autocrítica? Quer dizer, o Brasil deu um passo à frente em matéria de moralidade, pelo menos, né, para não falar em incompetência, porque o governo dele foi um desastre.
os governos do PT todos chefiados por ele, mesmo quando ele usava o codinome Dilma Rousseff, que era ele. Então ele pode falar o quê? Agora ele diz a autocrítica, ele é a prova de que cadeia não resolve, tá? A pena deve ser aplicada mesmo como castigo para certas pessoas, porque ele é irrecuperável. É um preso irrecuperável, tá só gastando nosso dinheiro, que a gente que sustenta o preso, não tem nada de preso político não, Lula, e ele que continua mentindo, né? Mente mais do que respira. Ele quer que a gente faça autocrítica também. Eu não tenho nada a examinar que me deixe envergonhado. Quem devia sentir vergonha, mas é incapaz de ficar ruborizado, é quem roubou e está preso porque é ladrão.